estamos aguardando o Sensei Nonoyama, né, ele a entrar aí na live. E assim que ele entrar, a gente vai dar início aí à nossa live. Então, vou pedir a vocês que aguardem somente que ele entre, para que a gente possa fazer aí o convite. E vai ser um bate-papo, né, com o Sensei Nonoyama, como a gente tem feito nas nossas lives, para poder com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a pessoa, né, desses professores. Nós temos aí vários professores que fazem um trabalho em suas academias, né, junto às federações, como no nosso caso, a nossa federação, a Federação Candanga de Karatê do Distrito Federal. E o Sensei Nonoyama hoje vai ser o nosso entrevistado aí, para que a gente possa falar um pouco sobre quem é o Sensei Nonoyama, sobre o Karatê, o estilo dele é o estilo Wado. E vamos ver aí, estou aguardando só ele entrar aí, só um pouquinho de paciência. Eu estou tentando aqui de qualquer forma já atualizar para o pessoal qual é o link dessa live para que eles possam acessar. Só um minuto. Eu não estou conseguindo fazer dessa forma, deixa eu ver aqui. Renan, seja bem-vindo, Renan. Espero que possa aproveitar aí da live, né? Nonoyama, Sensei já entrou, tô só... Sensei, faz a solicitação, não estou conseguindo visualizar ela aqui. Pessoal, como eu disse, está entrando aí o Sensei Maiko Nonoyama, né? Professor do estilo Wado. E a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história dele. Vamos só aguardar ele... Eu já aceitei aqui, né? Tô só aguardando ele entrar, a imagem dele aqui. É um prazer estar com vocês em mais essa noite, para que a gente possa, né, mostrar aí um pouco mais sobre os professores, né, sobre os nossos conhecidos, sobre a pessoa em si. Sensei Nonoyama, aceita por favor aí o convite. Estou aguardando o senhor aqui. É um prazer ter todos vocês, pessoal. Um grande prazer estar recebendo vocês aí. Essa é uma série. Sensei Nonoyama, está conseguindo me ouvir direitinho? Agora estou ouvindo, Paulo. Tudo bom? Tudo jóia. É um prazer receber você aqui com a gente, né? Fazendo parte aí desse trabalho de live que a gente está fazendo, apresentando aí os amigos, né? Os professores. Deixa eu tentar dar uma levantada aqui. Isso. Então, Sensei, como de costume, né? Para começar as lives, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está acessando aí, está assistindo essa live hoje. É um prazer te receber aqui, assim como todos os outros e outros que virão. Eu gostaria de começar, Sensei, pedindo que você se apresentasse, né? Para que as pessoas que talvez não te conheçam ainda, elas tenham pelo menos a ideia de quem é o Sensei Maiko Nonoyama. Pode ficar à vontade. Oi, Paulo. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Pois é, eu comecei a minha vida nas artes marciais em Minas Gerais, na cidade de Três Corações, já faz aí uns 40 anos, né? Então, aqui em Brasília eu moro desde 1996. Então, a minha temporada de Brasília agora já ultrapassou a de Minas, né? Então, moro mais em Brasília do que Minas, né? Mas eu comecei lá em preparações. O karatê em si mesmo foi com o professor José Grácio, do estilo Wadoril mesmo, na cidade de Três Corações. Isso foi na década de 80, 85. E já tinha uma noçãozinha de jiu-jitsu do estilo Yoshin-ryu. Aí agreguei o meu estilo Wado e acabou sendo um complemento, né? Mas de lá para cá, eu me graduei lá mesmo em Minas, pertencia à Federação Mineira de Karatê.
Aí, em 1990, pela Federação Mineira de Karatê, eu peguei o primeiro Dan. E sempre tive a minha vida voltada mesmo para o estilo Wadoryu. Apesar de depois ter estudado um pouco o Shotokan, onde eu cheguei ao terceiro Dan também. Mas o Shotokan Legal. ele ficou assim, mais como um complemento mesmo, né? Porque o estilo Wadoryu, ele nada mais é do que o Shotokan acrescido de Jiu-Jitsu, né? Então, Sim. aí treinava em Minas e de vez em quando ia para São Paulo, uma vez ou duas por mês, para treinar com o professor Susumu Suzuki, que foi o criador da Associação Kikukai no Brasil. Ele era um japonês que faleceu aos 46 anos, vítima de câncer. Então Nossa. ele veio para o Brasil na década de 70, fundou a associação e criou uns faixas pretas aí, né? Até hoje tem um núcleo bem forte, principalmente em São Paulo. Sensei Raj, obrigado pelos parabéns, né? Na verdade, esse trabalho, até com o Sensei Noyama, foi aí uma sugestão sua, né? Para que a gente abrangesse aí os nossos professores e contasse um pouco da história de cada um, né? Eu lembro, Sensei, que a gente brincava às vezes, né? Que as pessoas ela tem a impressão de que a gente já nasceu faixa preta, né? Então elas não têm a noção do trabalho que a gente fez para chegar à tão sonhada faixa preta. Cada um no seu estilo, cada um no seu estado, ou cada um com o seu sensei, né? Cabe sempre lembrar que os nossos senseis são aqueles que trouxeram para a gente esse conhecimento e hoje cabe a gente transmitir esse conhecimento. Hoje você é professor você tem uma associação, não é isso? Você tem uma academia. Isso, aqui em Brasília, eu dou aula numa academia de um amigo que fica na entrada de Vicente Pires. Então, ali ele me convidou para dar aula de karatê, mas para fazer uma espécie de sociedade, uma sociedade bem amistosa. Então, é um ambiente de muito familiar, né? Um ambiente bem tranquilo, onde às vezes tem pessoas que nem pagam também para treinar. Então, assim, é um ambiente todo voltado para família mesmo. Então, ali eu dou Hoje aula. é uma característica, né? A característica hoje do Distrito Federal, uma grande maioria. No caso de Exatamente. vocês é a mesma coisa, né? Mais ou menos, não chega a ser um trabalho filantrópico, né? Mas é um trabalho Sim. voltado assim, como eu costumo dizer, eu não gosto de dar aula para sobreviver, porque não é o meu intuito, né? Assim, dar aula para mim é por hobby. Eu tenho o meu trabalho à parte, então já que eu não preciso Sim. do para sobreviver, eu não vou abrir mão de ministrar o pouco que eu conheci para quem tiver interesse, né? Aí, Fica aqui, Sensei. Sim, desculpa. Cortou, não, só pode falando que continuar. essa academia também, eu estou dando aula lá não faz muito tempo, desde 2015. Aí eu tenho essa associação de karatê que é minha, né? E atualmente também estou como presidente da Associação Brasileira de Karatê Wadokai, né? Então tem filiados Sim. em São Paulo, em Minas, no Rio, Paraná, Santa Catarina. Então a gente está crescendo cada vez mais, né? Aqui no Brasil Bacana. nós temos duas vertentes de associações brasileiras da Wadokai filiada ao Japão. É uma com sede em São Paulo e a outra que eu estou como presidente atualmente, né? Bacana. Parabéns, Sensei. Fica aqui a observação, né, o elogio do Sensei Raj. Ele tem grande admiração, né, que além de um excelente professor, além de um grande hábito, né, e tendo aí um conhecimento gigantesco, permanece sempre essa pessoa humilde, né? Eu muitas vezes até já comentei, o senhor está sempre disposto a ajudar aqui, ali, a arbitragem, aonde quer que seja. Então cabe aí realmente o elogio, né, do Sensei Hard, que está acompanhando a nossa live aqui, e ele diz ainda que ele se espelha muito no senhor por muitas coisas que ele faz, né? O grande nome Hard aí, transferindo para você aí esse elogio. Eu sei que não é bem não é a sua profissão, né? Eu também já passei por um período da minha vida que foi assim, onde eu não dependia necessariamente das aulas ou até de uma mensalidade do aluno, né? Mas fica bem claro que, além disso, é o amor que o senhor tem pela arte em si, pelo karatê em si,
e pelas pessoas, né? Porque é uma missão nossa transformar aquilo que a gente aprendeu em ensinamento para as pessoas, de uma forma ou de outra. É uma missão, né, que a gente segue. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, Sensei, e que o senhor desse, assim, pelo menos uma explanada, como é que foi a sua vida como simplesmente atleta, karateca, né, dentro de academia, como é que foi esse seu tempo para você, a sua visão, depois a sua carreira como atleta, porque várias vezes até você já mandou vídeos e fotos como atleta, né, teve uma carreira, logicamente, como atleta, como é que é a sua visão como sensei, né, como é que foi, eu estou dentro da academia dessa visão, e depois você falasse, assim, de repente, sobre a sua maior vitória, que é aquela competição que marcou sua vida. E qual foi aquela competição também que te colocou lá para baixo? Foi aquela derrota que não era para ser e te deu aquele ano. Então vamos começar lá atrás, né? Como atleta. Como aluno e atleta, no caso. Tá. Antes de começar a falar sobre atleta, sobre como atleta, eu vou completar o que eu estava falando anteriormente em relação ao professor Heitor, né? Porque se ele espelha em mim, eu assim, quem sou eu? Né? Porque igual o Heitor, eu acho que não existe no mundo, né, uma pessoa tão boa, tão humilde e tão disposta a ajudar igual a ele. Então, se ele falar uma coisa dessa, é até sem graça, porque não se compara, né? Não tem, ele é muito, muito, muito superior. Não tem, então, mando um beijão para ele lá, que está assistindo aí. Bom, vamos lá. Olha, ele teve a honra de sentar como técnico, hein? E ver você competir. Foi, exatamente. Essa competição foi no Brasileiro de 2017, lá em Manaus. Ele estava como técnico, eu acabei estourando o joelho lá e aí encerrei a carreira. Eu me lembro de ouvir tudo. Isso é a melhor coisa. Tá certo. Então vamos lá. Como aluno atleta. Quando eu comecei. Quando eu comecei a treinar mesmo, bem criancinha, eu tinha lá para 9, 8, até 10 anos de idade, eu era aquele atletazinho que só queria saber de brincar mesmo, diversão. E a minha primeira competição foi em 1985, em dia 20 de dezembro de 85. Foi a competição, um campeonato intermunicipal que teve lá em Três Corações, em Minas, e reuniu cidades vizinhas como Varginha, Três Pontas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Lambari, São Lourenço. Então eram cidades ao redor de Três Corações. E nessa competição, que foi a minha primeira, eu ainda era faixa branca. Quando eu entrei, eu vi, para mim tudo era novidade, tudo muito bacana, umas 200 pessoas, o que naquela época era muita gente, né? E foi num salão grande de uma faculdade que tem lá. E naquela época, minha categoria era de 10 a 18 anos, faixa branca a preta, masculino e feminino. Ou seja, tinha tudo misturado. Mulher com homem, tendo de 10 a 18 e branca a preta, qualquer faixa, né? Aí eu até consegui ganhar algumas lutas, até que na final lá, eu peguei um rapaz de 17 anos de idade, eu com 10, ele tinha 17. Ele literalmente me pegava pelo kimono e jogava para fora do cotô. Aí perdi a luta, mas no final acabei ganhando minha primeira medalha, que era luta mais técnica. Aí quando eu ganhei essa medalha de luta, a luta mais técnica da competição, eu falei, agora eu vou investir nisso, né? Aí eu comecei a me dedicar à competição mesmo. Aí comecei a viajar pelas cidades vizinhas. Naquela época eu fui graduando, fui chegando essa faixa mais próxima da preta. Eu me lembro ainda quando eu era faixa marrom, eu participei de uma competição em que eu tomei um soco no olho, né, e ficou roxo. Aí eu falei, agora eu vou mudar de vida, porque eu sempre tinha assim, queria bater com muita técnica, queria encostar e fazer o ponto bem bonitinho, sem lesionar o adversário. E nesse dia que eu tomei esse soco no olho e ficou roxo por uma semana, eu falei, não, eu vou entrar nessa jogada desse jeito também. Aí comecei a bater forte entre aspas, né, com técnica, mas porém forte. Isso aí melhorou muito, né? Aí comecei a ganhar as competições do sul de Minas, ganhei uma série de campeonatos mineiros, perdi até a conta de quantos campeonatos mineiros na época eu ganhei de infantil, juvenil, né, naquela época. E até que chegou em 1990, que eu já estava na preta, e
houve uma convocação dos atletas que ganharam o Mineiro, Campeonato Mineiro da época, para fazer parte da seletiva para ir para um campeonato pan-americano que teria em Curaçao. Aí teria 2 semanas de treinamento em São Lourenço e quem ganhasse mais as seletivas, teoricamente, estaria classificado para o Pan-Americano. Aí eu fui com um amigo na época lá, que era o Anderson, a gente foi para lá, a gente treinou 2 semanas, aí teve a seletiva, não perdi nenhuma luta, aí fiquei feliz da vida, falei, caramba, agora eu vou participar de um Pan-Americano, né? Nossa, um sonho, né? Só que, quando chegou a diretoria na época, a diretoria da CBK da época, né? Que a CBK era muito recente, né? Ela tinha 2 anos de idade. Aí chegou o presidente, chegou o diretor técnico, e começou a selecionar a dedo. Você, apontou para uns 12 atletas e falou, vocês vão para o Pan-Americano. Quem não foi chamado, pode ir embora para casa. Aí foi meu primeiro trauma, minha primeira decepção, né? Passei 2 semanas, ganhei todas as lutas da seletiva e não fui convocado para o Pan-Americano. Nossa, aí, realmente uma decepção tremenda. Fiquei revoltado, jurei que nunca mais ia participar da CBK, saí, fiquei afastado, fui para Interestilos, passei uma temporada lá, até chegou um dia para não, também Interestilos não me interessou muito, porque eram competições assim onde todo mundo tinha vaga para qualquer evento, né? Então, participei de vários eventos internacionais para Interestilos sem ter uma seletiva, então não era muito bem aquilo que eu quis. Aí passei uma boa temporada, foi até bom para ganhar experiência, mas depois saí, né? Então essa foi minha iniciação às competições. E na CBK eu consegui o melhor título na CBK que eu tive, foi o brasileiro de 93. Sim, legal, 93 no caso. Foi na cidade de Araguari a final, porque antes não tinha etapas igual atualmente é, né? Antigamente era por zonais. Então tinha zonal sul, zonal sudeste, zonal centro-oeste. Eu ia pegar uma parte disso, pelo menos conhecer essa parte. Então você tinha só uma chance de classificar para a final. Não é igual hoje, que você pode participar de todas as etapas, né? Naquela época eu só podia participar na etapa do zonal, que era Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas. Quer dizer, era complicado. Aí o zonal foi no Rio, aí consegui ficar em 3º lugar no zonal do Rio, para classificar para a final em Araguari, que eu dei a maior sorte do mundo, e ainda ganhei lá em Araguari, né? Então foi o meu melhor título do CBK, né? Ah, que ótimo, Sensei. O Shihan Gerardo colocou aqui que o senhor é o criador de um uniforme de hábito todo azul. Eu não sei bem que situação era essa, mas fica aí o Shihan Gerardo aqui, que está acompanhando a nossa live também, e fazendo esse comentário, né? Qual foi a sua maior vitória, não sei se foi essa da CBK, e qual foi a sua maior derrota? A minha maior derrota do Karatê, né, no caso. Dentro do Karatê, minha maior derrota, acredito que tenha sido realmente esse lance de não ter sido convocado. Ah, tá, como é que era? Em São Lourenço, né, foi a cidade, para o Pan-Americano, que aconteceria. Então foram 2 semanas de treinamento árduo, eram 4 horas de treino pela manhã, 4 horas à tarde, muito treino e muita luta, muitas lutas para poder fazer a seletiva. Eu consegui não perder nenhuma luta e consegui não ser chamado. E a questão não tem como, né? A gente faz um trabalho focado em um objetivo, e quando esse objetivo ele é tirado, porque nesse caso ele foi tirado, não foi assim, não foi você que perdeu. Tudo que você tinha que fazer para estar, você fez. E ele foi tirado. Realmente a decepção é muito grande, né? E qual foi a sua maior vitória? Aquela que falou assim, ó, essa ficou para a história. Teve uma competição que foi aberta em Foz do Iguaçu, 2003. Acho que é 2003. Ela chamou Copa Mercosul. Era aberta a qualquer entidade, a qualquer país, né, da América do Sul. E foi assim uma competição bem grande mesmo, tinha mais ou menos uns 1.000 atletas. Na minha categoria eram 114 atletas.
Então, ali você ia passando primeira luta, segunda luta, terceira luta, quarta luta, não chegava a semifinal nunca, quinta luta, até que a final era no domingo. Aí eu consegui ganhando, ganhando para chegar à final. Aí eu não acreditei porque era muita luta. Eu ia ser um nível e tava lá eu da final no sábado pensando, caramba, nunca lutei tanto na minha vida, né? Então, Uhum. para chegar até ali na final, eu fiz 7 lutas no total, né? Então, mais Nossa. foi a oitava. Aí na oitava luta, a minha categoria na época equivale a sênior, hoje a principal, né? Então era mais Sim. importante. Tinha luzes, jogo de luz, aquela Nossa. aplaudindo, então tudo muito bonito. Aí quando eu entrei para lutar, aí eu não sei, acho que o espírito de Bruce Lee entrou em mim. Aí Ótimo. era Uramawashi, Mawashi, era assim, era show. Eu dei um show lá e consegui ser campeão. E na hora de subir no pódio, o hino nacional tocando. Então essa foi a mais marcante, mais difícil de conquistar, eu acho, essa Copa Mercosul que teve em Foz do Legal, Iguaçu. você fez. Aqui tem uma informação assim, diz que seu pai e sua mãe, logicamente, foram importantes, eu acredito que não só para o Karatê, mas para a pessoa que você é hoje, né, que eles têm, tá dito aqui que eles têm muito orgulho, né, de você fazer parte da família Melo Nonoyama, não é isso? E ouvi dizer que seu pai também era faixa preta? Meu pai era faixa preta de judô, né? Sim, agora, pai e avô faziam artes marciais diferentes. Meu Né? avô, Aí, como foi a sua escolha? então, o meu primeiro contato com arte marcial eu tinha uns 2, 3 anos de idade. Quando meu avô falou para mim que existia luta, né? Ele contou que existia luta, né? Vamos dizer assim. Aí ele me mostrou fotos. Eu, molequinho, só pensava no sorvete gostoso que ele fazia lá na cidade de Alphaville. Claro. Então, depois que ele mostrava as fotos, ele me dava sorvete. Aí fui apresentado às artes marciais, ele mostrou num quintal lá um dia como é que fazia a movimentação. Achei bacana tal, e aquilo era o tal do jiu-jitsu. Shindo Yoshinryu Jiu-Jitsu, um jiu-jitsu antigo, né? Uhum. Que faz hoje parte do estilo Wado de Karatê, que é exatamente o meu estilo, né? Então foi ali que eu fui apresentado ao estilo Yoshinryu e conheci algumas técnicas, aprendi os nomes, muitas técnicas do estilo Yoshinryu. Então, ali meu avô me introduziu no mundo das artes marciais. Meu pai ele era mais assim, comerciante, então ele falava de judô, mas praticamente não treinava, né? Mostrava uma técnica ou outra, mas não cheguei a treinar. E É. quando eu cheguei a uma idade um pouquinho maior, aos 9 anos mais ou menos, é que eu entrei no Karatê, né? Assim, por coincidência, no estilo Adoril mesmo, em Minas. Mas teve alguma influência disso, ou deles, ou de alguma outra pessoa? Ah, com certeza a minha cabeça ficou voltada para isso, né? Sempre queria lutar. E na minha cidade, que era uma cidade do interior, você não tinha opções, não tinha assim, eu posso escolher taekwondo, kung fu, ou Ah, sim. boxe, ou seja lá o que for. Não tinha opção. Era só o karatê que tinha na época. Então a gente ficava jogando bola de futebolzinho na rua, né? Aquele golzinho na rua. Uhum. Aí, Bem 4, 5, típico. aí 4, 5 horas da tarde, a vizinha gritava lá, né? Mário, o karatê vai começar, vem embora. Aí um dia eu ouvi isso, falei, karatê, eu vou lá também. Aí fui lá com ele. As Isso foi, pessoas. isso foi em Oi? 1995, né, mais ou menos. Aí As gostei pessoas têm aquela visão, né, que a gente não teve infância, né? E o que se exatamente. demonstra aí é que, apesar, né, de ter começado, começou como um futebol, como qualquer outra arte. Mas a parte mais importante é que você levou isso muito à frente, né? E a simplicidade que você conta de, como é que é? Vai começar o karatê e você largar tudo e treinar, isso demonstra que, assim, não importa o estilo, né, o karatê foi feito para todo mundo, né? E às vezes nem Exatamente. todo mundo foi feito. Mas é muito legal ver uma história assim, porque quando eu, por exemplo, no meu caso, quando eu te conheci, até a gente conseguir realmente conversar, né, brincar, aquele astral que a gente sempre tenta levar, a gente tem aquela impressão de que aquela pessoa é uma pessoa assim que
ou ela é muito só o karatê, ou ela é muito rígida, a gente não conhece a história de vida. E é por isso que a gente está usando esse espaço no Insta mesmo para apresentar vocês, né? Para apresentar essas pessoas, a pessoa que são vocês. Sensei Had fez outra pergunta, que na verdade Sensei Had está adorando fazer pergunta. É muito bom, Sensei, continua assim. Quais foram as artes, Sensei, que você graduou? Porque você começou bem cedo, né? De lá para cá, com certeza, além do conhecimento, né? De repente não chegou a preta, mas graduou. E quais foram essas artes? Primeiro, karatê, né? Karatê, no karatê, o Adoryu foi em 1990, o primeiro dan. O Shotokan, o primeiro dan foi em 1996. 96. Depois, em 96, veio o Muay Thai, e eu me graduei em 2002. E depois Qual a graduação do Muay Thai? Eu não conheço muito bem. Lá é chamado de Prajed, né? Prajed é como se fosse faixa, né? Então, Prajed, no caso, é Prajed preto, só que não tem, assim, dan, né? Igual o nosso. Então, é Prajed preto com tantos anos de treino, entendeu? Então, o que diferencia aí é o tempo de treinamento. No caso, o meu, desde 2002. Foi 18 anos. Também é cultura. Tá certo. Então tá, nós temos aí o Vado, o Shotokan em si, o Muay Thai e o que mais, senhor? Kudo Daidojo-ku, né? O Kudo, ele foi uma arte marcial relativamente nova no mundo mesmo. Foi criado em 82 por um mestre japonês que era praticante de Kyokushin. Ele, insatisfeito com as regras de Kyokushin, também era faixa preta de judô, então ele uniu o Kyokushin ao judô. Aí, com o tempo, ele criou o Karatê Daidojo-ku, que era um estilo, né? Era um estilo de Karatê. Mas ele era muito diferente, acabou criando uma nova arte marcial que deu o nome de Kudo. Aí esse Kudo é a mistura de tudo. É como se fosse um MMA mesmo, só que com kimono, né? Aí, mais ou menos em 2009, eu tomei conhecimento dessa arte marcial. Aí fiquei sabendo que ela chegou no Brasil por meio do professor Carlos Torres, lá do Rio Grande do Sul. Aí procurei conhecer, até que comecei a treinar, fui lá, fiz uma apresentação com ele, né, também me apresentei, comecei a treinar, e em 2012 graduei faixa preta primeiro dan. Aí aqui no Brasil, o mais graduado é o professor Torres, do Rio Grande do Sul, que ele é quarto dan, né, e depois dele só tem mais uns 4, que são o segundo dan atualmente, e mais uns 10 no Brasil, que são o primeiro dan, né. Então é uma arte marcial bem restrita mesmo, ainda aqui no Brasil é pouquíssimo divulgada, e atualmente eu sou brasileira de Kudo, né? Entendi. O CC está perguntando quais outras artes. Aliás, já terminou as graduações? Ou... O judô, eu não me graduei oficialmente em federação, não. Mas eu treinei de 96 a 2006. Então foram 10 anos de judô. 10 anos de judô. Só usando o kimono de karatê. Assim, só treinando, né? Assim, conheci praticamente. Tenho conhecimento hoje de mais ou menos de terceiro dan de judô, mas nada oficial, né? Só conhecimento. Entendi. Além dessas, tem mais alguma para acrescentar no currículo? Eu tentei conhecer o Aikido, tentei conhecer várias, mas não me graduei tão longe, né? Tudo eu cheguei a um ponto que eu acredito que depois que você chega a uma certa maturidade em artes marciais, tudo que você começa, você fala assim, entendi. Você entende a essência da arte marcial, não precisando se graduar muito, né? Então, eu estudei um pouco Aikido, fiz um mestrado em artes marciais japonesas, onde eu estudei também, além do Karatê, Judô, estudei o Sumo, o Aikido e o Kendo. Então, essas 5 artes marciais eu estudei teoria e prática fazendo um mestrado, né? Sim, é interessante porque, além, né, de ter o domínio das graduações que você teve, né, você estudou outras artes. Né, que acho que chega a um ponto, como você mesmo falou, que a gente passa a estudar outras áreas, né, outras artes marciais, que vão agregando o seu próprio conhecimento. Né, e o CC colocou aqui, considera a defesa pessoal como uma arte marcial independente? A defesa pessoal, eu comecei a treinar de forma ligada ao Karatê,
porque meu professor, ele era também professor do Exército, né? No caso, da Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, então eu ia com ele, às vezes era o sparring dele, acabei dando algumas aulas também de defesa pessoal na época, então ali ele me, entre aspas, graduou, né, como instrutor sênior de defesa pessoal. Aí, isso foi em 1994, mais ou menos. Aí já em 94 eu já dava aula de defesa pessoal, quando em 96 eu passei no concurso aqui em Brasília, concurso da Polícia Federal. Aí vim para cá e, como eu já tinha um conhecimento vasto em defesa pessoal, me deixaram aqui na Academia Nacional de Polícia como professor de defesa pessoal. Ali foi onde eu consegui fazer um intercâmbio com várias polícias do mundo, estudando defesa pessoal. Então, a defesa pessoal é um mundo à parte, né? Ela é uma gama de técnicas voltadas para um objetivo que é anular o adversário, seja de que forma for. A defesa pessoal tem o espírito final das artes marciais, que é vencer o adversário de alguma forma, né? Não só a parte que é vencer a si mesmo, aquela parte toda de filosofia. A defesa pessoal, que em japonês a gente chama de Goshin Jitsu, né? Ela tem assim uma essência que eu diria assim primordial no sentido de ser uma arte para se treinar a vida toda. Então, hoje em dia a gente vê muito curso por aí, curso de defesa pessoal, sábado e domingo, R$ 400, não sei o quê. Então, eu vejo que isso é um comércio absurdo, porque ninguém consegue aprender defesa pessoal em 2 dias, né? É igual o cara ter... Você mencionou isso, né? Você consegue, né? Você consegue passar noções de defesa pessoal para a pessoa conseguir se livrar de uma situação, mas não de ter uma altura de resolver todas as situações. Então, a defesa pessoal, eu tive o privilégio de ficar dando aula na Polícia Federal de 96 a 2014. Então, durante todo esse período, eu fiquei estudando e com intercâmbio com polícias como FBI, DEA, GSG-9. Então, assim, a gente fazia muita parceria para estudar as técnicas que funcionam e que não funcionam. Então, acabou que eu criei o meu próprio sistema de defesa pessoal. Eu reuni tudo que eu conhecia e testava em situações reais. Falei, vamos ver se isso vai funcionar. Aí o agressor é real, o agressor vinha para poder machucar mesmo, então as defesas eram feitas com vitalidade, com bastante veracidade, no caso, né? Aí acabei desenvolvendo um método que eu acho que é um método assim, objetivo, porém não pode ser dito que seria um curso de defesa pessoal limitado. É um curso como arte marcial, para a vida toda, né? A vida toda, sim. Esse princípio foi até o que você colocou para a gente numa clínica, vamos chamar de clínica. A gente fez um dia, né, com um objetivo um pouco diferenciado, mas usando como foco a sua defesa pessoal em si, que foi muito proveitoso, né? Eu diria até que para quem não conhece, ou para quem fala, será que é bom fazer, seria aquele incentivo, fala, poxa, é algo que eu quero fazer. Né? Seria uma escolha, assim como a gente escolheu o Shotokan, o Vadô, né? Eu tenho que te passar um recado, pediram para avisar que a prima Val do Rio de Janeiro está te mandando um grande beijo, e que é para você falar mais da sua vida pessoal, porque apesar desse vasto conhecimento, você é uma pessoa muito simples e está sendo enriquecendo muito essa live aqui, né, que é um objetivo. A gente não está aqui para ensinar o karatê. Eu acho que ele já foi, né, praticamente já foi inventado. Então, mas é para mostrar as pessoas que estão por trás disso, porque eu penso assim, quando você entra na porta de uma associação, quando você vê o sensei, né, todo empoderado, com seu kimono e a sua faixa amarrada, você não imagina a pessoa que ele é. Você leva muito tempo para conhecer essa pessoa, né? E essas lives nossas, um pouco diferente aí, é para conhecer você, para conhecer o sensei, o menino que entrou, jogava bola, entendeu? Assim como todo mundo. Eu também tive a minha época de jogar futebol na rua, de brincar na rua, mas dava a minha hora, kimono debaixo do braço, um pezão sujo ainda, às vezes, e vambora, né? Então, assim, me fala um pouco mais, assim, você já me falou das competições, você já me falou dessa vida,
A questão familiar, como é que era a questão familiar, eu não diria talvez, de apoio, né, sobre essa escolha que você fez de arte marcial e tal. Porque, Sensei, eu tenho certeza do seguinte, muita gente quando entra no Karatê, as pessoas que eu conheço, ela vive o Karatê, né? É difícil a gente achar que a pessoa não vive aquilo. E ela se abstém de muita coisa, né? Como é que foi essa questão da família? Essa é a parte... Eu não estou congelado não, Shihan. A live está correndo. Como é que é essa questão da família e o Karatê? Esses dois pontos. Uhum. Primeiro, eu vou mandar um abração para o Shihan Gerardo que está assistindo aí. Mandar um beijo. Ele deve ver depois. Mandar um beijo para minha prima Valéria, que ela reclama que eu não falo muito com ela. Um beijão. Olha, já foi a oportunidade. Então, questão de família, né? Desde pequeno, meu pai foi meu grande incentivador. Ele investia em mim sem limites. Mesmo se ele não tivesse dinheiro, ele investia e depois ia dar um jeito de arrumar dinheiro. Então, assim, sempre foi meu patrocinador, né, para todos os eventos. Não só na parte de artes marciais, como na vida cultural em todos os sentidos. Desde criança, eu dava aula já de informática, quando surgiu os primeiros computadores. Então, curso de inglês, aos 16 anos eu já era professor de inglês. Então, tudo ele que forçava de certa forma, né? Assim, investir para poder fazer com que eu ganhasse mais cultura, né? Então, ele sempre foi meu grande incentivador. Aí ele foi desde criancinha, com 4 anos de idade, eu fui no Silvio Santos falar as principais capitais do mundo e todas do Brasil, né? Então, Silvio Santos capital do Rio Grande do Norte, tem que falar Natal, capital do Japão, Tóquio, né? Então, com 2 anos eu já fazia isso, né? Morava lá na cidade de Três Corações, tinha um posto de gasolina, onde a gente tinha um restaurante. Então eu ficava em cima do balcão com 2 anos de idade, brincando de responder as capitais do Brasil, caminhoneiros, e ganhava dinheiro com isso, né? Ganhava aqueles carros de real. Então sempre ele investiu em cultura de todos os modos de cultura em mim, né? Então ele foi assim uma pessoa que não tinha limites para ele, né? Ela fazia minha propaganda, conseguia meu patrocínio, corria atrás. Eu preciso de um computador. Ele via, me dava o computador. Então, eu sempre era o primeiro a ter computador na escola, era o primeiro a ter tudo que eu precisava para poder, vamos dizer assim, ter mais cultura, né? Ele sempre gostou desse investimento em mim. Aí acabei viciando em cultura, aí comecei a estudar muita coisa. Aí fiz curso de graduação em Direito, fiz curso de graduação em Letras Japonês, Letras Português, História, fiz 8 pós-graduações, fiz um mestrado. Então, assim, acabei cometendo excessos desnecessários, né? Aí seu dia tinha quantas horas? 48 horas? Porque para fazer isso tudo... Exatamente. Aí eu costumo dizer que o excesso de conhecimento acaba te levando a ser mais triste, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, você vê que as coisas não são muito como a sociedade pensa que é. Aí, assim, para mim foi muito bom. Apesar de um dia a gente morrer e levar tudo que conheceu, e não sei se vai ser reaproveitado de alguma forma, mas, assim, em termos de pessoa enriquecida com conhecimento, para mim ele investiu muito mesmo, né? Aí ele morreu em 2002. Aí já 2002. Aqui já morava aqui. Só antes que eu me esqueça, essa questão do conhecimento, essa questão que o senhor fala que de repente não vai levar isso, isso o senhor está trazendo e está distribuindo para as pessoas hoje, né? Pode agradecer ao seu pai, porque esse incentivo que ele te deu, ele fez com que você hoje tivesse essa imensa, gigantesca capacidade de transmitir isso às pessoas. Eu, às vezes, até mais irritado, e você com aquela toda paciência, ou seja, eu imagino se comigo foi assim, imagina com quantas outras pessoas são. Então, acredite, valeu a pena, eu posso dizer isso, e acredito que, se eu for olhar aqui, a maioria vai dizer. E nossos pais, nossa família é sempre a melhor, né, assim, a melhor ferramenta. E o hoje é a coisa mais importante.
Amanhã a gente não sabe, o ontem virou história, é o nosso currículo, mas o senhor tem, com certeza, é o resultado de tudo isso que o senhor fez. Como eu disse, 48 horas no seu dia ainda foi pouco, porque eu confesso que eu não tive, né, essa capacidade toda. Não reclamo da minha vida hoje, mas eu vejo histórias assim e falo, poxa, é possível, né? Já é uma lição que as pessoas têm que aprender. Tudo é possível. E você falou do seu pai e a sua mãe? A minha mãe sempre ficou nos bastidores. Meu pai ia para a linha de frente e minha mãe ficava organizando, mantendo o ritmo atrás, né? Então, almoço, janta, o que eu queria, ela fazia na hora. Se eu chegasse 2 horas da manhã, falava, estou com fome. Ela ia para a cozinha, fazia meu sanduíche. Então, era um tratamento VIP que eu tenho até hoje, né? Ainda mais nesse período da Covid, aí que a corona está pegando todo mundo. Aí eu acabei vindo fazer o isolamento aqui com ela em Sobradinho. Então, estou passando que bacana. Esses 3 meses com ela aqui para poder ficar... Ela já deve estar rezando para o Covid acabar, né? A gente vai dar umas xingadas aqui. Mas continuo fazendo meu almoço, lavando minha roupa, fazendo meu sanduíche. Sensei, mãe é mãe, né, Sensei? Ela não muda, ela só muda de casa. Exatamente. Se não fossem as nossas mães, a gente não seria metade disso. Logicamente, os pais também. Mas é verdade, mãe é mãe. Então, Sensei, o Sensei Hart colocou aqui que com certeza seu pai teve orgulho, né, orgulho da pessoa que o senhor se tornou. Nós, como amigos, eu falo sinceramente, você já me viu brigando, você já me viu falando todas as verdades e sabe que eu não estou falando da boca para fora, assim como a gente teve diversos outros exemplos dentro e fora do Karatê. E vamos ter outros, né? Eu já tenho aí quase confirmado o Alisson Bruno, já temos confirmado a Rayane Lopes, ontem não, final de semana passada, né? Eu tive o Shihan Gerardo, e teremos Gerardinho, teremos Sensei Helder, e assim, cada um contando como senhor a história da pessoa. Essa é a parte mais importante pra gente. Porque é o que vai ficar marcado. É o que vai ficar marcado como pessoa. Logicamente, se a gente fosse falar aqui, teria horas de títulos de coisas que você fez na vida. Então, o senhor já me falou aí dos seus títulos, né? A gente não vai aprofundar tanto porque nem dá tempo para fazer isso tudo. A sua maior vitória, graças a Deus, a sua mãe está aí contigo, sendo bem cuidado, tenho certeza disso. Seu pai, infelizmente, Deus levou, mas com certeza está em grande lugar e tornou o senhor o homem que o senhor é, né? Porque sem pai e sem mãe é muito mais difícil. Né? O senhor falou que ainda é instrutor ainda da Polícia Federal? Isso, assim, eu acabei formando vários outros instrutores. Então, sim, eu e mais um grupo de 4 pessoas, nós fomos os professores dos atuais professores. Nós formávamos os alunos em modo geral, e depois, com o tempo, como a gente já ficou mais veterano, a gente começou a formar novos professores, para poder dar conta, né? Então, hoje em dia mesmo, eu estou um pouco afastado das aulas, né? Não estou ministrando mais, por cansaço, porque passei muitos anos dando aula, aí a gente acabou formando muitas turmas não só de defesa pessoal, como de outras matérias de polícia, como abordagem, né? Aulas de tiro, então dava essa parte prática, eu sempre ministrei todas as aulas, e era muita coisa para pouca gente, né? Aí a gente conseguiu... Seguindo o espelho, né? Como? Seguindo aí o espelho da arte marcial de qualquer forma, hoje você formou outros professores. Sim. Tudo lá na Polícia Federal foi baseado em, vamos dizer assim, em arte marcial, em doutrinas de arte marcial, até mesmo a movimentação numa abordagem, quando você vai abordar um suspeito, a postura de arte marcial, como na arte marcial, uma guarda, então porque todos nós lá éramos formados em alguma arte marcial. Então a gente tinha karateca, tinha judoca, pessoal do jiu-jitsu, taekwondo, era uma mistura grande, né, numa equipe ali, em que a gente resumiu tudo de bom de cada arte marcial num projeto único, né? Até aqui, a Paulo comigo lá era um professor da Federação Candanga, chamado Valdemir Ferreira, né? Ele era um grande professor,
com certeza Gerardo Chirran Deve conhece, conhecer. Valdemir, Conhece todo mundo. é uma pessoa assim, ele era do Guará, aí faleceu faz uns 5, 6 anos mais ou menos, era uma pessoa maravilhosa também. A academia dele era Meikyo, lá no Guará. Aí ele deu Eu aula comigo. conheço de nome, Sensei. Eu conheço de nome, sim. Me lembro do nome, mas pela academia com certeza eu conheço, sim. Não tive o prazer de conhecer, né? Mas estão dizendo aqui também que o senhor foi o Polícia Federal mais novo do Brasil. Quando eu me formei em 96, né, pela idade, né? Eu estava lá como. Acredito que. Se não fosse mais novo, era um dos mais novos, né? Porque Um dos mais novos. foi com 21 anos, né? Sim. Sensei, então está perguntando como é que estão os gatos, né? Porque ele disse que o senhor gosta muito de gato. Se olhar Então, atrás de mim, você está vendo as casinhas das gatas, dos gatos, né? Eu tenho não duas. tinha reparado que era isso. Essa que parece uma árvore aqui atrás de mim é uma casa de gato. Então, tenho duas gatas que eu resgatei no meio do mato, né? Elas estavam chorando. Aí eu acolhi, né? Não é que eu não gostava de gato, mas nunca tinha tido gato. Aí até que eu peguei o bichinho chorando, falei, vou dar para alguém, porque eu não vou deixar aqui no mato para morrer, né? Aí levei para casa, aí o bicho foi gostando de mim, eu fui gostando do bicho. Aí hoje em dia eu tenho duas filhas, né, que não vivo. Quando me atrapalham para viajar, eu vou sair e começam a chorar. Aí é igual filho mesmo, deve estar tudo aqui que eu não sei nem cadê. Deve estar dormindo em algum canto aí. Não, estão deixando você falar à vontade, para não atrapalhar. A gente está vivendo uma época de isolamento, né? A gente não quer entrar na questão necessariamente política em si, mas qual foi a sua primeira visão quanto a isso? Né? Inclusive a federação tomou a decisão sábia, inclusive, de interromper de forma oficial, assim como a CBK, interrompeu os treinamentos, todas as associações foram orientadas a fazer a mesma coisa, mas você, qual é a sua visão a respeito do início, né, dessa pandemia e do quadro atual? O grande problema da pandemia foi a politização dela, né, aqui no Brasil. Assim, em termos a nível mundial, a gente percebe que houve alguma coisa assim, porque o mundo inteiro parou. Então, não vou dizer que seja assim, algo criado, algo fantasioso, real, que é perigosa, assim. Até a minha prima Valéria, ela diz que não acredita e sai pra rua doida demais. Eu não acredito que seja uma boa ideia de abusar da situação, né? Então, eu prefiro, assim, acreditar que o melhor a se fazer realmente nesse momento, cada um ficar na sua sem ter muito contato mesmo, né? Porque, afinal, o que pega é o contato. Então, infelizmente, as academias sofrem com isso, mas, como diz o velho ditado, né? A males que vem para o bem, eu acredito que isso aí é uma fase, essa fase com certeza vai passar, já está passando, né? Acredito que mais uns 2 meses já deve voltar a uma vida não normal, porque depois dessa situação, eu acredito que todo mundo vai sair diferente. Ninguém vai voltar como antigamente. Acredito que o uso de máscara vai perdurar por muito tempo. Nas academias, nos treinamentos, a gente vai ver aluno de máscara, professor de máscara. Acredito que ano que vem ainda vai ter muita gente usando máscara. Então, essa pandemia vai ser um divisor. Muitos professores de artes marciais já não são mais hoje professores de artes marciais, já são comerciantes, já estão fazendo outro empreendimento para sobreviver, porque quem tinha uma vida que era totalmente voltada para a arte marcial e não tinha outro meio de subsistência, hoje em dia tem que improvisar, realmente. Porque os R$600 do governo com certeza não vai dar para sustentar. Ajuda, claro, o cara pelo menos não morre. Quando você recebe, né? Lógico. Exatamente. O Edson até falou assim, abusar não, mas parar a vida jamais, né? Na verdade, assim, eu não queria deixar de responder essa colocação dele, porque infelizmente não está lá, eu acabei deixando, né? Assim, dentro da sua opinião, né? É justamente isso que a gente está falando, né? A gente não quer justamente que a gente abuse, né, da vulnerabilidade,
fazer de conta que não existe, porque realmente existe alguma coisa. Se ela é tão grande ou se ela é pequena, a gente não tem a capacidade de medir isso. E como você mesmo falou, a prevenção é a melhor opção, né, CC? Então, eu acredito que você concorda quando eu concordo plenamente com o que você falou. A prevenção e o cuidado, independente de qualquer coisa, é a melhor forma, né? Então, você foi para Sobradinho, não é isso? E você não mora em Sobradinho. Não, mora em Águas Claras. Você mora em Águas Claras. Outro lado, né? Outra viagem. Mas olha a vantagem, você está com a sua mãe, né? Está aproveitando esse tempo com ela. A gente falou dessa questão das academias fechando, você deu aquela ideia de trocar tudo. Mas sobre as pessoas que estão ao seu redor, qual é a sensação que o senhor tem hoje a respeito? Como é que ficou esse contato, que hoje é virtual, né? Como é que ficou esse contato para o Nonoyama, para o Sensei Nonoyama, para o Nonoyama, simplesmente? Como é que o senhor sente isso hoje? Hoje, meu contato, hoje que eu digo, nesses últimos 2, 3 meses, né? Meu contato, além da minha mãe e minhas gatas, e o cachorrinha dela e o gato dela, é o pessoal do trabalho na polícia, né? na Polícia Federal. Então, a gente continua trabalhando, mas de uma forma escalonada. Não é o mesmo efetivo o tempo todo para justamente evitar a tal da aglomeração, né? Então, a gente vai trabalhar em sistema de plantão, passa algumas horas de um dia, outras horas de outro dia, para não deixar a gente não pode deixar a criminalidade continuar subindo, né? Então, não pode. Agora, a própria Polícia Federal disponibilizou computador para todo mundo poder todo mundo fazer um serviço de casa. Então, pesquisas, muitos documentos, a gente faz de casa mesmo, então não precisa ir lá no trabalho. A parte burocrática. Então, a gente tem contato só com... Eu, no meu caso, tenho contato só com os outros policiais que trabalham na minha área. E, assim, são poucos por plantão, né? Então, 2 ou 3 no máximo. Todo mundo de máscara, todo mundo distante, não tem mais o aperto de mão. Mas, assim, a amizade continua, só que de uma forma... Não tem aquela brincadeira de abraçar, de empurrar, de ficar encostando, né? E reuniões a gente faz virtuais também, pelo Zoom, chefia, tudo hoje em dia virou virtual. E foi prorrogado até 30 de junho, então acredito que deve demorar muito a voltar como era antes, né? Fica aí, na verdade, para as pessoas, cada um, logicamente, tem uma opinião própria, cabe dentro do que a gente está falando hoje, do Karatê que veio, né, da nossa raiz desde sempre, o respeito a cada um. A opinião de cada um, ela deve, sim, ser levada em consideração. Eu não estou dando a minha opinião, nem pedindo a sua, dizendo que essa é a verdade absoluta. Para cada um existe uma situação diferente, né? A minha opção fico em casa o maior tempo possível. Meus amigos, se eu puder ter contato online, eu tenho. Como eu estou aproveitando isso para ter contato com o senhor, como foi com o Sensei Gerardo, né, com várias pessoas que a gente ainda vai ter oportunidade. E então, só deixar bem claro para as pessoas, né? Estão querendo saber, Sensei, como é que tá? Para onde que as mulheres hoje ainda mandam currículo, que diz que o senhor ainda está solteiro, né? Então, eles querem saber para onde mandar o currículo, se for o caso. Responda essa aí antes das considerações finais. O problema atualmente, do momento atual, é que você não pode nem ter contato com outras pessoas, senão a Covid pega, né? É verdade. Então, mas elas podem mandar no currículo. Isso aí é o de menos, Sensei. Você já pode começar a preparar os novos páginas. Manda pelo direct dele o currículo, né? Pronto, já está resolvido. Sensei, nós estamos chegando a 55 minutos, né? A live realmente, a gente está tentando sempre obedecer essa 1 hora do Instagram, tá? E eu gostaria que o senhor fizesse aí, Sensei Nonoyama, pessoa Nonoyama, as suas considerações finais, né? Aquilo que o senhor quer deixar como mensagem, que eu tenho certeza que vai ficar aí para as pessoas a sua mensagem. Por favor. Eu também não vou elogiar como fez o Lula, graças a Deus a Covid. Não é que graças a Deus a Covid chegou, mas como ela chegou,
contra a nossa vontade, claro, com uma desgraça que realmente tem sido, eu acho que o ser humano, de modo geral, poderia aproveitar realmente esses momentos, essa nova era, para refletir e para ver se vale a pena continuar vivendo como era, ou se é o momento de fazer uma mudança, uma melhora, ou dar uma pausa em alguma coisa, fazer alguma modificação de modo geral na vida. Porque, com certeza, só o fato da poluição ter sido diminuída nesse tempo, pelo excesso de dióxido de carbono que foi deixado de ser emitido pelos carros que ficaram em casa, a natureza já agradeceu muito. E todo mundo sabe que hoje a natureza tem sofrido com a mão dos homens. Né? Então é o momento de refletir não só para ver se a gente vive num mundo melhor, mas assim, ser melhor como pessoa mesmo. Então a gente tem que pensar que tem uma nova geração chegando, a próxima geração da geração vai chegar e vão encontrar um mundo com desenvolvimento que seria assim um desenvolvimento burro. Você desenvolve muita tecnologia e destrói o planeta. Né? Então, eu acho que seria um momento bom para a gente pensar e repensar, refletir. E assim, não só na parte de planeta em si, de natureza, mas como assim, da convivência entre as pessoas, né? Entre os seres humanos. Porque hoje em dia, o assassinar virou uma coisa banal. Então, quando você vê alguém sendo agredido, alguém sofrendo um tiro, uma facada, você acha isso normal. E, na verdade, não era para ser. Assim, desde que o ser humano já chegou a uma certa evolução que, em vez de parar com guerras, parar com desavenças, não. A tendência é sempre continuar um querendo ser melhor que o outro, um querendo agredir o outro, né? A qualquer custo, vende a mãe para poder se dar bem na vida. Aí eu acho que seria um momento bom, né, para a gente mudar o caos que a humanidade tem chegado, porque já chegou um ponto que a gente não sabe mais aonde vai parar, porque tem muita gente que tem cara de ser uma pessoa boa, mas na verdade, né, você sabe que não é, e são os cordeiros vestidos de lobo, né? Então seria aí a mensagem que eu deixo é exatamente essa, né? Será que vale a pena continuar vivendo como eu vivo? Ou seria interessante fazer uma modificação na minha vida que possa vir a agradar não só a natureza, como a humanidade de forma geral, né? Geral, né? Sensei, eu deixo aqui o meu agradecimento. A gente está aí com quase 1 minuto para encerrar a live. Eu acredito que todos que tiveram o prazer de estar vendo nessa live, eles têm hoje uma visão mais privilegiada do Senhor. Agradeço muito, muito mesmo, porque é divertido a gente ter esse bate-papo. Querendo ou não, a gente deixa uma mensagem de determinação de tudo, né? E continuando aí essa ideia do senhor, antes que encerre aí a nossa live, eu acrescento que esse Covid, por mais terrível que seja, esse momento que a gente está vivendo, talvez foi extremamente necessário para o homem parar um freio, né? Colocar um freio e repensar. E aí complementa a conclusão disso. Nós temos aí 20 segundos. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. Mais uma vez ao senhor Sensei. Espero que a gente tenha outras oportunidades. A nossa live termina em 10 segundos. E eu quero deixar a todos um grande abraço. E que todas as palavras que o senhor disse, que pelo menos a gente possa absorver metade delas, já vai ser um grande feito. Um grande abraço. Um grande abraço a todos.